Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do meu, do seu, do nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa também de alta performance em delivery, mas antes de apresentar ele, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagina só que vocês vão se casar e durante a festa de casamento tem a famosa passagem da gravata, que é muito tradicional hoje no Brasil. Quando você arrecadasse dinheiro, o que você faria com esse dinheiro arrecadado? Pois é, muita gente utiliza esse dinheiro para ajudar durante os primeiros anos, os primeiros meses de casamento. Esse cara que eu vou entrevistar hoje, ele usou o dinheiro da gravata para abrir a sua primeira hamburgueria. Pois é, ele é a esposa dele. Na cidade de Mairinque, onde tem 50 mil habitantes. E essa hamburgueria virou um sucesso. Só para vocês terem uma ideia, hoje eles vendem para, mais ou menos, né, fazendo uma analogia, para um quarto dessa cidade por mês os hambúrgueres deles, porque são 12 mil hambúrgueres vendidos por mês. E nós vamos entrevistar ele e o seu estrategista que estão aqui hoje. Então, para começar, eu vou falar aqui um pouco do Eduardo, que ele é casado com a Eliana. Exato. Filho de um menino lindo, de um ano e quanto mais ou menos? 1 ano e 1 mês vai fazer. 1 ano e 1 mês. Que é o Bento. O Bento, o menino parece com ele, eu não vou falar né, que é muito bonito, porque ele vai achar que eu tô achando, vai pensar que eu tô achando ele bonito, tô chavecando ele, mas é um filho bonito. E junto com ele tá também o Eduardo, mas ele é o castanho, que é o estrategista e ajuda ele a crescer cada vez mais o delivery. Então, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui hoje. Obrigado por saírem lá de Mairinque, eu sei que vocês têm uma vida corrida, cheio de empresas para tocar, coisas novas para fazerem. Mas é muito bom falar com vocês hoje em dia aqui, a gente bater um papo. Obrigado mesmo de coração por estarem aqui. A gente que agradece. Legal, legal. Edu, eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é o Edu? O que ele faz, o que ele gosta. E também depois falasse pra gente como que surgiu a ideia de montar o Aúba Burger. Bom, vamos lá. Eu sou nascido em São Paulo, né? Aqui pertinho, da onde a gente está gravando aqui. Vivi boa parte da minha vida aqui em São Paulo, minhas experiências, minhas faculdades, eu fiz todas aqui em São Paulo. E aí eu conheci o que ia ser minha esposa no interior, por meio de amigos que tocavam em São Paulo e são da cidade de São Roque. Conheci ela lá. Nesse meio período, continuei trabalhando um pouco aqui. Resolvi abandonar São Paulo, não aguentava mais. E aí fui para lá, resolvemos nos casar e a gente morou lá. Trabalhei um tempo numa indústria de alimentos na região, foi um ano e pouco ali que eu fiquei trabalhando. Mas na minha veia sempre teve empreendedorismo, sempre, desde o início. Eu tive bar aqui em São Paulo, eu não conseguia ficar parado, sempre queria empreender, criar uma coisa nova. Eu queria chegar no cliente, eu queria trazer uma facilidade para o cliente sempre. Sempre eu queria deixar isso mais fácil. Então tudo que eu fazia era sempre pensando nisso. E aí, como você falou no início, né, a gente resolveu casar e no meio fizemos lá a gravata, tudo. Terminou a gravata, a gente foi para casa, deu um valor aí mais ou menos legal, né? Eram bastante convidados. Uhum. Viu, o que a gente faz? Aí eu falei assim, eu tenho uma ideia. Eu não consigo, você entendeu? Sempre foi isso para mim, às vezes eu crio mais do que eu deveria. E aí eu falei, você tem uma ideia? Ela falou, o quê? Faltava sofá em casa, faltava algumas coisas. Mas enfim, falou, vamos fazer um hambúrguer low cost. O que é isso? Cara, é um hambúrguer que eu posso fazer o melhor possível. Isso é uma ideia até do início do Habib's. Eu não sei como é que funciona hoje, mas é uma ideia do Habib's. Como é que ele vendia esfirra na época 10 centavos, 15 centavos, né? Há um tempo atrás. Então era isso. O melhor que eu posso fazer num preço mais baixo que eu posso fazer. Aí eu falei, bom, vamos tentar fazer. Peguei e comecei a testar. Aí surgiu, fechamos uma coisa. Aí eu falei assim pra ela, falei, olha, você não tem uma experiência de negócio próprio. Sua vida vai mudar. Daqui pra frente, sua vida vai mudar. Tanto do lado bom e do lado ruim. As responsabilidades cai tudo nas suas costas agora, só que você vai ter mais flexibilidade do que um CLT. E aí, encara, porque pra mim é isso. Eu já sabia o que eu queria e sempre fiz isso, porque nesse período eu saí dessa empresa e estava fazendo macarrão na rua. Eu vendendo macarrão na rua. Fazia na minha casa, macarrão recheado, aquela coisa toda,
Pegava um carrinho, botava uma doma que eu tinha. Na época ela tava entrando ainda, agora que eu tô muito musculoso, ela não tá entrando mais. E eu ia pra rua vender, num carrinho, centro de São Roque, centro de Marim, que vendia isso. Então, assim, pra mim é isso, sempre foi isso. Gastronomia, pra mim, quando eu fiz a faculdade, quando eu fiz tudo isso aí, pra mim era isso. Era conectar alimento com a pessoa. Uma coisa bacana que as pessoas pudessem conhecer. Aí eu falei pra ela, vai mudar. A minha flexibilidade que eu tenho, quando eu fazia massa, eu podia meio que acordar a hora que eu queria, ia dormir a hora que eu queria, podia encaixar coisas no meu dia, mas eu vendia tudo numa sexta-feira. De segunda a quinta eu produzia. Eu tinha que entregar. Não importa a hora. Já fiquei trabalhando até 3 da manhã. Já fiquei. Então era isso. Aí ela falou, quero. Vamos mudar. Aí a gente falou, tá, mas vamos continuar nos nossos empregos e a gente abre a hamburgueria. Tá bom. Começamos. E aí foi que, primeiro dia, segundo dia, o negócio só cresceu. E aí foi isso. E assim, pra mim, eu, como Eduardo, eu não vejo outra coisa pra mim tá fazendo. Ela às vezes fala, viu, vamos investir em outras coisas. Eu falo, eu sei fazer comida. Porra, isso é legal, essa história é muito legal. E eu lembro que você me falou, o primeiro lugar que vocês estavam, quantas pessoas tinham no espaço de X metros quadrados que você contou pra gente? Conta essa historinha pra gente, por vou favor. contar assim o comecinho. Eu ia fazer na minha casa, então eu tinha um quintal, eu ia alugar um container, fui até a prefeitura da cidade, falei, eu posso colocar um container dentro do meu quintal? Não, é a zona ali, não tem problema, se é só residencial, não. Ele falou, não, pode pôr lá, não tem problema, toca o pau. E eu andava muito na cidade, porque minha esposa trabalhava de manhã, às vezes de domingo, e às vezes os horários que eu não estava trabalhando. Eu ficava andando pela cidade, andando, batendo o olho, vendo quem era quem, o que ponto, o que as pessoas buscavam. E eu, nessas andanças, eu achei um lugar, 16 metros quadrados, contando com banheiro. Então, o banheiro não era grande também, lá em 16 metros quadrados. Então, vamos que a gente tinha, sei lá, 14 metros quadrados. Então, entre 14 metros quadrados, eu precisava dividir atendimento, área de motoboy, colocar uma geladeira de refrigerante e minha parte de produção de hambúrguer. Mas eu falei assim, é aqui, achei. Fomos lá, não, é isso, vambora, vamos tocar o pau aqui. Eu tinha um freezer que eu já, nessas coisas de empreendedorismo minha, eu tinha comprado já, porque eu congelava uma coisa, e resolvemos abrir. Foi, acho que 1 mês e pouco de obra lá, e a gente, acho que 2 dias antes de inaugurar, deu uma baita chuva, alagou o lugar. Nossa. Era telha, fibrocimento, não era nada muito... você fala estruturado, mas foi o que deu pra gente fazer. E aí foi que a gente fez esses 16 metros quadrados. Ali começamos eu e minha esposa. Depois nós passamos para eu, minha esposa e mais uma pessoa para ajudar no atendimento, porque tinha o WhatsApp, eu não estava ainda, né, com a Wabs. E aí depois a gente começou a colocar. Aí entrou a Wabs nisso tudo, a gente começou a colocar. Então ficou 2 no atendimento. Aí ficou eu na chapa, mais um montador de lanche. A gente viu a necessidade de mais um montador. Aí ficou. Então 2, ficou já 5. Tudo em 16 metros. Na mesma metragem. 5. Aí a gente viu a necessidade. E nesse intervalo, assim, o dinheiro da gravata que nós usamos, tudo mais, não deu para comprar uma fritadeira. Então, eu comecei uma hamburgueria sem fritadeira, não tinha batata. O pessoal me pedindo, como que não tem batata? Quase falei, moço, eu não tenho dinheiro para comprar batata agora. Era quase isso, mas enfim, não podia falar. Falei, não, nós vamos pôr. Colocamos. Aí ficou 6, porque aí a gente colocou uma pessoa para ficar cuidando da batata. De final de semana, nós chegamos a ter 7 pessoas, porque aí ficava uma pessoa só para cortar pão. Porque o nosso parceiro que acreditou na gente lá na padaria, que acreditou, ele não tinha essa estrutura de cortar pão. Porque a demanda que ele atendia das lanchonetes e tudo mais, a pessoa tinha tempo de cortar o pão dela. Então, assim, tinha uma pessoa lá, basicamente, exclusivamente, para encher tubinho de maionese, molho, essas coisas, e cortar pão. Então, eram 7 pessoas nesse espaço de 16 Cada um no metros. seu quadradinho. Cada um no seu quadrado. Tipo, se tirasse o pé, Não se voltava não no podia lugar. mexer, não podia se mexer. mexe. Legal. Ô, Edu, e como que você fez o marketing no início? Como que você fazia pro pessoal descobrir a sua hamburgueria Oba? O marketing foi muito assim, foi orgânico. Inicialmente, como
como já é hoje, né? Hoje a gente usa a parte paga, óbvio, né? Que depois o Edu pode falar melhor do que eu com propriedade aí. Mas a gente iniciou o Aoba com o Instagram. Eu criei um Instagram, não sabia nem. Não, assim, eu tenho o meu, mas não consigo usar, não é a minha praia. Criei lá o nome, criei o Facebook. Depois o Edu ajustou todas essas coisas aí, porque tava tudo meio desconectado, mas enfim, é coisa de amador mesmo. Fizemos e aí a gente começou a postar foto. E panfletar? Chegou a Cara, panfletar? nós nunca panfletamos. Nunca panfletamos. Tudo digital. O que aconteceu? Nós fomos com a ideia do Aoba uma coisa diferente na cidade. Então, assim, na minha cabeça eu precisava fazer o diferente. Então, assim, a cidade, como é que ela vendia um hambúrguer no delivery? Era uma embalagem de isopor, aquela tradicional. Mas eu já sabia que aquilo não dava certo, porque aquilo não é que estraga, ele modifica o hambúrguer. Então a alface chega murcha, enfim, um monte de coisas, úmido, pão úmido, enfim, um monte de coisa. Então eu introduzi coisa que já não é novidade, não foi eu que inventei não, papel manteiga, que é o que usa, vamos supor, o fast food sempre usou para embrulhar seus lanches, alguns na caixa, outros no papel. Então a gente colocou isso, colocou uma embalagem de craft, colocamos algumas coisas que não eram usadas lá. E isso começou a ter um marketing indireto pra gente ali, que as pessoas postavam. Então ela falou assim, nossa, pediu o meu lanche, olha que diferente. Bati uma foto e marcavam a gente, porque elas estavam recebendo uma coisa que elas nunca tinham, na cidade, nunca tinham recebido. Com certeza, já tinham comido no McDonald's, Burger King, enfim, todos os outros lugares assim, que trabalhavam nesse método de pacotinho. Mas ali na cidade não tinha, era o dia a dia. Então as pessoas passavam lá. E na época o lanche mais barato que a gente tinha era R$ 9,99. Pô, o cara comiam aquilo tudo... Barato. Por 10 reais. Que legal. Então, assim, esse marketing começou a difundir. E eu acho que nesse crescimento, aí o Edu meio que achou a gente ali nesse meio e fez uma vez um pedido, postou, gravou, tudo mais. E aí que começou. A gente começou a fazer umas parcerias meio que também indiretas, porque a gente não tinha condição. Passou um tempo, não sei quantos meses, ou chegou a ano. Aí depois que aí a gente começou a fazer uma parte do marketing patrocinado, digital, enfim, toda essa parte estratégica, que a gente não tinha essa noção. Um ano depois. Foi um ano aí, tá vendo? Legal. E uma pergunta. Da onde veio a Aoba Burger? Cara, Esse o Aoba nome. veio do Marco Cirilo, né? Isso aí eu não tenho medo, porque ele foi lá, ele foi uma vez lá na hamburgueria. Eu via os vídeos no YouTube, e aquela coisa, Aoba é um comprimento do interior que já diz tudo. Então a pessoa tá bem, a família tá bem, o cachorro tá bem, tá tudo bem. Falei, pronto, cara. É o nome, eu não preciso de muita coisa. As pessoas vão falar Aoba na rua, acabou. Que bacana. Cara. E aí veio esse nome. Ficou fácil, a gente não inventou muitas coisas, né? Normalmente se põe a parte do inglês no nome, porque remete aos Estados Unidos, é fato. Mas a gente preferiu colocar uma coisa bem do interior pra gente falar, é nosso. É o jeito que o brasileiro quer. É o jeito que o interior pode ter. Eu não fiz muita invenção. E no início, quando você estava nesses 16 metros quadrados, quanto de hambúrguer você vendia nessa época? Tem uma ideia? Lembra disso ou não? Cara, sim, lembro. O primeiro dia eu lembro, foram 30 e poucos hambúrgueres, o segundo dia foi 50 hambúrgueres, e aí o negócio foi crescendo, escalonando. O máximo que a gente chegou a fazer lá, eu acho que foi de 400 a 500 lanches numa noite. Em 16 metros Em quadrados. 16 metros quadrados. Então eu vou falar isso a gente nunca abriu de domingo, tá? Era uma prerrogativa nossa. Então eu vou falar na sexta 400, no sábado 400. Durante a semana a gente fazia uns 100 e poucos lanches, mais ou menos assim. E aí que a gente viu que a gente não aguentava mais fazer lá. Então a gente chegou num número aí que, pô, tá inviável de a gente trabalhar. Era surreal, um dia de calorzão, passava mal lá dentro. Aí a gente resolveu mudar. Aí a gente passou a loja para uns 70 metros quadrados e aí a gente passou a fazer mais ou menos 800 lanches numa noite, de final de semana. Só que aí essa demanda, uma fatia disso começou a vir de São Roque, que é a cidade vizinha de Mairinque. Talvez seja até mais conhecida aí para quem esteja vendo. Começou a ter essa fatia. A gente falou, tá, agora é a hora de a gente ir para São Roque. Aí a gente meio que dividiu essa fatia entre as duas cidades. Legal. E 50 mil habitantes tem lá. 50 mil. 12 mil hambúrgueres vendidos em um mês. Isso. Né? E quando eu fiz essa apresentação no início,
deve te dar um orgulho, porque fazendo uma analogia, é como se você vendesse para 25% dos Sim. habitantes de Mairink todos os meses, consumindo aoba ali na sua casa, com a sua família. Então deve dar um orgulho danado desse empreendedorismo através da gravata. Sim, então, é por isso que eu falo, a minha ideia sempre foi essa, conectar, trazer coisas boas para as pessoas que às vezes não tinham acesso, porque às vezes a região não proporcionava isso. Não é porque as pessoas, não é o custo não tem dinheiro. Não é isso. Eu queria trazer para todos, para todo mundo. Eu queria trazer um bom lanche para que todo mundo tivesse acesso. E foi isso que a gente conseguiu. Então, assim, 12 mil lanches, cara, é muito bacana a gente ver que as pessoas, elas abraçaram a ideia. Legal. Lógico, vai ter gente que nesse meio tempo gostou, não gostou, aconteceu de ter erro no pedido da pessoa, aconteceu. Isso acontece todos os dias, a gente não tem como eu controlar isso. São seres humanos, todos. A gente tem máquina, que chama fritadeira. Mas se a pessoa que estiver operando não souber fazer, vai queimar a batata, vai. Enfim. A gente atendeu todo mundo? Eu acredito que não. Tem gente que gostou? A gente viu que sim. Tem gente que não gostou? Também vi que sim. Mas, cara, nem Deus agradou todo mundo. Pois é, então assim, isso parte. Me conforta de forma que assim, que a gente conseguiu atingir um grande número de pessoas e eu consegui levar o meu propósito. Desses todos, deu certo? Não sei te dizer, a gente tem uma média, mas tem gente que nunca comprou mais, tem gente que compra todos os dias e por aí vai. A gente tem até um negócio bacana que é todo final de ano a gente premia, são 3 clientes, né? 3 clientes, quem fez o maior número de pedidos. Então, tem cliente ali que a gente vê que chega a fazer 3 a 4 pedidos por semana. 180 pedidos no ano. Bastante, né? É, bastante. Então, a gente falou, pô... 180 pedidos, cara? No ano 365 dias... Dá quase 2 pedidos na... Meu, é muita coisa. É bastante. Então, assim, a gente tem... Eu me baseio por esses. Lógico que a gente tem que atender todo mundo, mas é o que você falou. Nem Deus agradou todo mundo, então infelizmente, eu não vou conseguir. Continuei com a minha essência. Não mudo. Às vezes as pessoas, sim, mas é o meu jeito, é o que a gente quer fazer isso. Sim, e erros faz parte. Isso daí acontece em todas as empresas, na nossa também. E como que você trata, Edu, quando tem um erro, uma reclamação de cliente? Como que você processa isso daí e corrige esse erro perante o seu cliente e faz ele continuar comprando a sua empresa? Bom, vamos lá. O que a gente tenta sempre colocar o cliente em primeiro lugar. A gente procura entender o que aconteceu, porque eu preciso saber. Eu preciso identificar quem errou ou como foi o erro. Mas eu sempre falo assim, preciso refazer esse lanche? Preciso. Então, nós vamos refazer isso aí independente do que for. Mesmo que de repente eu pegue e a gente tenha essa possibilidade de pegar o lanche de volta, para quê? Para que eu possa identificar, chegar na minha equipe e falar, olha, tá vendo, o erro foi aqui. Porque às vezes eles podem falar, não, eu não errei. Mas às vezes é tanto lanche que acaba passando em branco. Então a gente troca, a gente faz o que precisa. O meu lanche acabou, eu pedi adicional de bacon no meu lanche e não veio. Tá aqui o valor, tá acreditado na sua conta aqui, o valor desse adicional de bacon. Você quer que eu refaça o seu lanche ou deixe acreditado? É na mesma hora. A gente sempre põe o cliente em primeiro lugar. Nem sempre o cliente está certo. Então, por isso que a gente procura também avaliar o que aconteceu. Às vezes pode ter assim, aconteceu uma vez do cliente, ele ter feito o pedido errado e ele não se atentou. E a gente explicou para ele, falou, olha, tá vendo, tá aqui, o pedido foi feito de forma errada. Como que você quer fazer? Você quer que eu refaça um pedido seu? Nesse caso eu cobro, mas eu refaço e mando entregar imediatamente para você. Eu não posso também assumir um erro, mas ao mesmo tempo eu vou atender ele, porque às vezes ele já passou 1 hora esperando um lanche, tá com fome, e de repente foi errado. Mesmo o erro dele, eu vou tentar ajudar. Então, passo na frente, peço pro motoboy, entrega esse lanche aqui o mais rápido possível. Bacana. Tem uma pesquisa que fala exatamente sobre isso. Errar faz parte, mas o que o público quer é um retorno. Sim. Né? Então, quando você escuta o seu cliente e conserta ou mostra que o erro é dele, ele continua comprando. Sim. O problema são clientes esquecidos, que você não retorna, não dá uma justificativa para ele. Então, você fazendo isso, com certeza ele vai continuar sendo fiel. É uma prerrogativa nossa. No atendimento, a gente tem que dar atenção para todos, não importa o que for. Bacana. A gente vai tentar solucionar. Tanto que a gente faz um processo, desculpa te cortando, a gente faz um processo de feedback diário
com pelo menos ali 10%, 15% dos nossos clientes atendidos anteriormente. Então, todos os dias a gente entra em contato, pergunta como foi o pedido, se recebeu, se foi tudo certo, se teve algum tipo de problema, para a gente ter esse controle realmente. Bacana. Tipo, tá tendo algum erro, mas onde ocorreu esse erro? Foi na cozinha, foi no atendimento, foi no motoboy, para a gente ter um controle disso daí. O nosso maior desafio, né, não é nenhum erro, mas é um desafio gigantesco que a gente tem, é com relação à batata. Esse é o desafio diário que a gente tem, porque uma coisa é você fritar uma batata, a gente sabe em casa, a gente compra, e daqui 10 minutos você comer a mesma batata. Tem equipamento para isso? Tenho lá instalado. A caixinha, ela foi feita para isso que a gente usa? Foi feita com respiro, com tudo quanto há. Não existe, falar assim, o que eu posso fazer mais com a batata. Mas às vezes o delivery é a mesma coisa, não adianta. A batata não chega a mesma coisa do que a pessoa frita na hora. Aí esse é o maior número de reclamação hoje, é a questão, minha batata veio murcha. Mas chegou quente? Esse que é importa, Normalmente chega, mas é o a ponto parte do principal. murcho. Normalmente chega. Às vezes acontece de, vamos supor, o cliente fazer pedido, esquecer, passar 40 minutos, 50 minutos e retirar esse pedido. Pô, ficou parado lá 40 minutos uma coisa. Por mais que a gente tenha um equipamento que aquece, não fica a mesma coisa. Muda, né? E aí, pode ser que não seja esse o caso, mas acontece. Então a gente, são muitas variantes que atrapalham, mas a gente tenta o máximo mesmo. Bacana. Edu Castanho, agora é para você, eu queria fazer uma pergunta. Sim. O Aoba nunca foi offline, sempre foi online. Sim. E teve um casamento perfeito entre você e ele aí, que eu tô sabendo. Inclusive você faz hoje parte da operação. Sim, hoje Né? sim. Então eu queria que você contasse como que você ajudou ele e quais estratégias ajudaram a impulsionar o Aoba Burger e se tornar esse fenômeno que é hoje no interior de São Paulo. Então, na verdade, até o pessoal acha que a gente é irmão, mas não, né? É muito parecido, mas eu conheci o Aoba logo que eles iniciaram, né? Através de um amigo em comum que era amigo do Marcos Cirilo. E eu já venho da área de TI desde os 14 anos de idade. Comecei a trabalhar com marketing digital agora em 2013. E em 2020 o Aoba começa a operação lá. Eu conheci através desse amigo. Falou, tá abrindo uma hamburgueria em Mairink. E aí eu fiz o pedido, como documentou. Comecei a conversar com a Eliana ficava no atendimento. E aí eu vi que eles tinham um Instagram, mas não era estruturado. E eu comecei a dar umas dicas para eles. Eliana, faz isso, faz aquilo. E isso foi durante meses, né? Foi bem na época da pandemia, que a gente estava no meio daquele furdunço todo. E eles vendendo organicamente, o pessoal repostando e tudo mais. E aí quando eu conversei com a Eliana, ela falou, olha, a gente não tem como te pagar agora, a gente está começando, e eu sei, eu entendo isso. E na região eu não tinha nenhum cliente na época. Só que quando fechou tudo, eu falei, cara, como é que eu posso ajudar essas pessoas que precisam de ajuda com o conhecimento que eu tenho? E aí a gente começou a fazer esse trabalho. Fazer lives, o Aoba Solidário, que é um projeto bem bacana que o Aoba Legal, tem depois eu também. quero que você conte ele, porque é fantástico isso daí. A gente começou a fazer as lives, tudo isso, na parceria realmente. Eu falei, não tô aqui por dinheiro, eu tô aqui para que vocês cresçam, eu ajude vocês a crescerem, é uma troca, sempre foi uma troca. E um dia, se talvez a gente conseguir trabalhar junto, de forma remunerada, ok. E aí quando eu entrei realmente pro Aoba, foi 15 de março de 2021, né? Que eu comecei a trabalhar efetivamente com a Aoba, prestando consultoria mesmo para eles, assessoria. Foi quando a gente estava começando a utilizar a Wabis, né? O Aoba a gente tinha um problema bom, que era um número de pedidos muito grande no WhatsApp. E o principal desafio era diminuir esse número de pedidos. A gente chegava a ter 70, 80 conversas simultâneas no WhatsApp. Senhora. Com uma pessoa atendendo, no máximo 2. E aí tinha esse boom e não dava conta de atender. E quando a gente começou, a gente tinha recém-contratado a Wab, estava utilizando, mas não estava. E o desafio era o quê? Tirar essas pessoas do WhatsApp e tentar levar para o Wabs, que é o aplicativo que a gente está usando. E que, por quê? Porque a gente tirava essa demora do cliente lá no WhatsApp, que a gente sabe que demora, e jogava para o aplicativo. Porque tem o cliente decidido. Sim.
É aí que tá o negócio. O cliente decidido, ele clica, ou não fosse no WhatsApp, ele manda tudo que você precisa. Já manda É completo o cliente o pedido. decidido. Aí tem aquele cliente que é o indeciso, que ele não sabe se ele vai comer lanche, vai comer pizza, vai comer pastel, o que ele vai comer. Aí ele fica quase 1 hora para fazer um pedido. E você deixa de atender o cara que já tá pronto, que mandou rápido, porque você está naquela conversa. Exatamente. Então, assim, a questão hoje do aplicativo entra muito nessa questão. Atender o cliente decidido. E outra, hoje o cara tem o cardápio, ele quer demorar 1 hora para fazer o pedido dele, não tem problema, mas ele não toma o nosso tempo para atender quem a gente precisa, entendeu? Então ele vai lá, E fica lá. literalmente, não é exagero, tem cliente que demora 1 hora. Você fala assim, deixa eu ver com meu esposo. Qual o seu pedido? Deixa eu ver com meu esposo. E some. Então, assim, a gente tem esse acompanhamento. E aí a gente começou a fazer o quê? Tentar tirar essas pessoas, né? Quando a gente começou, era 70% dos pedidos via WhatsApp. E 30% balcão, telefone, retirada e enfim. E aí o nosso desafio era esse, era tentar tirar as pessoas do WhatsApp e jogar lá para o aplicativo. E a gente, em 3 meses, a gente conseguiu inverter essa situação. A gente começou a jogar o público direto para o aplicativo, né? E o resto ficou WhatsApp, atendimento, balcão. E aí a gente começou a fazer tráfego pago. Eles nunca tinham feito tráfego pago. Eu falei, vamos fazer um teste, né? Vamos colocar aí, na época, 10, 15 reais por dia, você tinha um alcance muito grande, muito grande. Hoje não mais, mas enfim. E a gente começou a fazer isso, cara. E foi aumentando assim, gradativamente. O número que você falou, 12 mil, era quando a gente estava com a loja de Mairink, né? Depois a gente abriu a loja de São Roque. No auge mesmo do Aoba, chegou a vender 27 mil hambúrgueres no mês. Nossa. Era quando É surreal, né? As coisas ainda... Tinha muita coisa fechada ainda, né? Não podia ter entendimento local. Então concentrou muito o delivery. Chegamos a vender 27 mil. O número abaixou? Sim, abaixou. Hoje a cidade de São Roque tem mais concorrentes. Quando a gente abriu em Mairink, não existia o McDonald's ainda na região. Só tem em Sorocaba. Aí depois, um pouco tempo depois que a gente abriu a loja em São Roque, o McDonald's abriu. E aí quando abre o McDonald's, consequentemente o Burger King vem. Um pouco tempo depois o Burger King também veio. Então assim, o Bob's já existia, né? Sim. Propósitos diferentes, para mim é lanche, mas são produtos diferentes. Uma coisa é uma coisa artesanal, outra coisa é o fast food ali para atender a necessidade. Então, só que te rouba uma fatia, não tem como, porque são promoções surreais, enfim, que eles acabam tomando aquele cliente que é o cliente de preço. Não tem jeito. E hoje, então, 12 mil, bateu 27 mil, é muito hambúrguer no mês, cara. É surreal mesmo. E Edu, você, a sua ideia com o Aoba é sempre vender um hambúrguer de qualidade com baixo preço, baixo custo. Exato. Como que você faz para calcular todos os custos e ter a sua lucratividade garantida ali? Você usa ficha técnica? O que você usa? Como que você calcula isso daí? Porque isso é importantíssimo, cara. Sim. Porque se o cara que vende o produto a baixo custo, se ele não fizer esse equilíbrio, não saber de forma profissional como formar seu preço, ele não cresce porque ele vai acabar tendo prejuízo. Como que você faz hoje? Ele cria 2 problemas. Eu vou falar como eu faço. Hoje a gente tem as fichas técnicas, tudo é pesado, tudo é feito de uma forma para que, óbvio, né? Eu trabalho com uma margem, porque eu não tenho um dosador automático, então, ser humano, então eu tenho uma margem, é tudo feito, e aí eu faço meu custo fixo, faço tudo isso aí, e faço a parte do markup. Então, assim, eu pego, multiplico por um número, para chegar num preço que vai me recomprar o produto, a matéria-prima, vai cobrir o meu custo fixo, e vai deixar a minha margem de lucro desejada. Então a ficha técnica é para todos, é imprescindível. Não importa como você vai precificar, mas você precisa ter, né? O CMV, enfim, cada um chama de um jeito ali. Precisa ter, porque senão a pessoa não sabe o que ela está vendendo, como ela está vendendo. E aí o outro problema que eu citei é assim, essa pessoa que não faz a ficha técnica, ela faz a famosa conta de padeiro. Ela vai pegar, eu gastei 10 reais para fazer um lanche, eu vou vender por 14, eu ganhei 4 reais. Não. Você entendeu? Aí ela quebra ela mesma e ela prostitui o mercado. Então, assim, o que vai acontecer? Eu vendo meu lanche a 15 e o cara tá vendendo a 14 para poder vender mais barato do que eu, que tem um volume de lanches. Então, R$1 a menos para quem é o cliente de preço,
faz sentido. Ele vai lá e começa a comprar dessa pessoa. Às vezes, gosta, não gosta, mas mesmo que não goste tanto, mas eu tô economizando R$1 por lanche. Tranquilo, não tem problema. Só que depois de um tempo, esse cara ele não vai conseguir recomprar, ele não vai conseguir pagar as contas dele, ele não vai conseguir fazer as coisas, e ele quebra. Só que nesse período, eu perdi o cliente momentâneo, deixei de lucrar, por uma questão de que o cara não soube fazer o preço dele. Então assim, eu não ligo, né, a gente vê muitos concorrentes abrindo na região, às vezes com nomes parecidos, com cardápios com quase o nome igual, mas não tem problema. A gente quer que as pessoas trabalhem, mas que seria interessante que as pessoas trabalhassem de uma maneira correta para que todo mundo pudesse ganhar, não tem problema. Tem gente que não vai gostar do lanche dessa pessoa e não vai gostar do meu e vai experimentar o dele, não vai gostar, vai voltar a comprar comigo, sem problema algum. E hoje eu percebo que muitos deliveries não têm essa formação de preço correta, profissional. Faz isso mesmo que você falou, faz essa conta de padeiro, acha que está lucrando e às vezes não está lucrando. Porque às vezes você não tem custo naquele mês, mas você tem custos durante o ano, 13º e assim por diante, que não está calculando. E aquilo vai sobrecarregando os custos da empresa, né? Então acho isso super importante. E Castanho, deixa eu fazer uma continuação dessa pergunta. Aí você começou a trabalhar com ele, e o que você acha que foi a virada de chave que você fez, seja em tráfego, copy, que ajudou a aumentar esse volume de vendas aí? Quais as estratégias que você acha que vale a pena ser feita no marketing para delivery? E que esse foi o ponto principal para ajudar o Aoba ter mais nome, crescer e chegar onde chegou hoje em dia? Cara, na verdade, assim, o tráfego pago ele faz muita diferença, né? A gente teve uma margem muito maior, teve um volume muito maior depois que a gente começou a investir no tráfego pago. O orgânico ele funciona boca a boca, sim. Mas a gente chegou a fazer parceria com influencer. Então, na região, a gente começou a pegar pessoas que tinham uma rede. Eu não digo influencer de 100, 200 mil, não. Influencers locais mesmo, que até hoje a gente faz isso, né? Então, não tem só o online, né? Tem já o offline também. A gente começou a fazer algumas estratégias pontuais no offline. E isso começou, depois do tráfego pago, a gente mudou. A gente começou a vender muito mais do que a gente já vendia, né? Começou a crescer muito mais o número de pedidos. E uma das diferenças também é a questão da recorrência. Tem muita gente que não pensa nisso, não pensa na recorrência, né? Hoje, o sistema que a gente usa, a gente consegue enviar mensagens. Eu com um clique lá, eu consigo enviar mensagem para toda a nossa base de clientes, sem ter que ficar fazendo spam lá no WhatsApp ou criando lista de transmissão. Então, a gente, pelo aplicativo, a gente manda para todo mundo. E isso a gente trabalha semanalmente. Então, toda semana a gente manda mensagem no aplicativo, faz os anúncios patrocinados, tanto para cliente frio quanto para cliente quente, fazendo remarketing. Então, a virada de chave foi essa: trabalhar a recorrência, seja através do aplicativo, seja através de anúncio patrocinado, trazer sempre. O principal fator hoje é os clientes que compram toda semana. O cliente comprar sempre. Que legal. Até porque no WhatsApp não pode fazer isso, né? O WhatsApp bloqueia e às vezes você perde seu número por uma ação que é proibitiva por eles, né? Exatamente. Tanto que o cliente às vezes não recebe, porque se o cliente não tiver o número da sua hamburgueria, do seu estabelecimento cadastrado, ele não vai receber aquela mensagem. E muitas pessoas não sabem disso. Acho que ficar fazendo spam, mandando mensagem lá no WhatsApp, a pessoa vai receber e não. Talvez não esteja tendo resultado por esse motivo. E você falou que começou a fazer no tráfego pago, gastando quanto por dia? 10 a 15 reais por dia. E quanto hoje de dinheiro vocês colocam para fazer essa campanha? Hoje, em média, 80 a 100 reais, mais ou menos. Legal. A gente tem investido hoje. Bacana. É um número bom, né? Até diariamente. Para a quantidade de lojas aí. Exatamente, diariamente. Bacana. E falando de uma coisa muito bonita, o Aoba Solidário. Porque eu percebo que vocês não estão só preocupados em faturamento, mas pensando num legado maior em ajudar as pessoas. Conta, por gentileza, como que funciona a Aoba Solidário. Cara, vamos lá, eu começo, aí depois o Edu pode dar alguns números aí, que essa parte não é muito comigo. Surgiu assim, a gente queria retribuir. Esses 12 mil lanches que a gente falou, mas a gente queria retribuir esse carinho que a gente teve. E a gente falou, como é que nós vamos fazer isso aí? Como é que a gente pode retribuir
para os nossos clientes ou para pessoas que precisam. A gente pegou e falou, ó, vamos fazer o seguinte, A gente chegou a ver algumas coisas no início daquele burger de rua, que eles doavam tantos números de lanche, eles doavam número de lanche para moradores de rua, para pessoas, enfim. Só que a gente não tinha essa capacidade de produção para isso. Então a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 10% do total de vendas do bruto, tá? Não é vamos supor, do lucro, não, do bruto, e vamos doar para uma pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade ou precisando alguma coisa assim. Então, não vou lembrar quem foi o primeiro, nós procuramos a pessoa, vamos fazer? Você aceita? Aceito. E aí, todo mês a gente começou a fazer para uma pessoa. Então, a gente faz para pessoas, entidades, acho que até fizemos para a parte do canil, fizemos por canil já, enfim, para um monte de coisa. Então a gente pega, o que vendeu no dia, eu pego 10% e dou para aquela pessoa ou instituição do que a gente fez. O primeiro eu acredito que foi o Instituto Granada, foi o primeiro Foi o primeiro. feito. Eu não vou me Na lembrar, verdade era hambúrguer solidário, a gente começou a fazer com o nome hambúrguer solidário. E aí, pensando na construção até de marca mesmo, a gente colocou como nome Aoba Solidário. Hoje até tem o Instagram, Aoba Solidário. E a ideia realmente era essa. Era fazer com que as pessoas que não tinham, que precisavam de ajuda, né, seja instituição ou pessoas físicas mesmo tivessem acesso. Foram feitas a Aoba Solidário para pais, para obra assistencial, para várias empresas e também para pessoas que tinham algum tipo de, seja de doença, seja uma necessidade financeira mesmo. Então, hoje a gente faz, nós não retomamos ainda esse ano, vamos retomar agora, sempre todo final, a última semana do mês, né? Na quarta ou na quinta-feira, na última semana do mês, a gente faz esse trabalho, faz uma live. Já tivemos casos de pessoas empresas fazerem parceria junto para divulgar. Quando a gente teve uma Aoba Solidário, que outras empresas se comoveram também com a causa e entraram junto para fazer a divulgação. Mas assim, o nosso objetivo realmente é fazer com que essas pessoas sejam ajudadas, e aí 10% do valor bruto mesmo vai para aquela pessoa, para aquela instituição. Muito nobre, parabéns, viu? Obrigado. Eu acho que nós empresários estamos aqui para construir um legado maior e melhor e ajudar realmente quem está precisando, né? Eu acho que isso, eu acho que é isso que faz parte do nosso dia a dia. Edu, vamos lá. Casou, vamos voltar uns anos atrás. Quanto tempo casado já, Eliana? 2019, então 6 anos. Não sabe. Ixi, vai chegar em casa, vai. Então, não, mas eu tô mais tranquilo que às vezes ela esquece também. Então, ótimo. 2019. 6 anos. Não. Vai fazer 6 anos agora, em novembro. E conta pra gente como que foi casar, montar uma empresa com a esposa e quais foram os desafios? Teve discussões, teve... Até hoje? Até tipo ontem, antes de ontem. Como que vocês dividem a parte profissional da parte pessoal? Porque eu acho que isso é importante, né? Você que tem toda essa experiência aí de ter um negócio junto com a sua esposa. E como que vocês dividem? Como que vocês vivem no dia a dia? A gente começou já meio que já dividido, porque como eu sabia fazer toda a parte chapa, cozinha, eu fiquei meio que com a parte da cozinha, e ela trabalhava em atendimento já, porque ela trabalhava em farmácia atendendo. Então ela já trabalhava em atendimento. Então ela ficou com atendimento. E nisso a gente foi crescendo e as coisas meio que ficaram divididas dessa forma. Eu fico com a cozinha e ela fica com o atendimento. Mas óbvio, né? Sempre troca de ideias, ela fala sobre cozinha, eu falo sobre atendimento, enfim, a gente vai fazendo, mas sempre cresceu assim, nessa divisão. Eu fico com a parte da cozinha, ela com o atendimento. Agora... E o pessoal com o profissional, como que vocês fazem para dividir isso? Aí é o mais difícil. Porque a gente trabalha basicamente quase o dia inteiro. Não no operacional, porque a loja não está aberta, mas a gente fica o dia inteiro fazendo coisas para hamburgueria, para pizzaria, e a gente sempre está fazendo essas coisas. A gente se vê, às vezes, mais falando de negócios do que de um relacionamento de casal. Então, essa parte é realmente ainda um desafio gigantesco para a gente lidar, para que, às vezes, eu falo, às vezes chegava à noite,
ela não está indo tanto agora por questão do Bento, né? Ela fica um pouco mais em casa, mas a gente trabalhava diariamente os dois juntos, às vezes na mesma loja ou em lojas diferentes. E a gente voltava para casa. E eu falava assim, viu, vamos entrar dessa porta para dentro. Eu não quero mais falar de negócio, nada. Mas às vezes sempre vinha, era algum assunto muito importante, era alguma coisa que a gente precisava ser solucionada ali naquele momento. E a gente era 1h da manhã, tava vendo o que a gente ia fazer pro dia seguinte, enfim. É difícil, não é fácil. Porque ainda é a gente que são nós dois que comandamos. E é 50%. Se eu quero A, às vezes ela quer B. E aí? Quem desempata o negócio? Tirando para o ímpar. Olha, é difícil. Ou pede pro nenê apontar o dedo. Normalmente a gente fala assim, né? Como que é o homem? Fala assim, não, você aceita pra não arrumar briga em casa? Então pronto. Ela, não, tá bom. Aí eu fico pensando, isso aqui não é... tá bom, vai, faz aí, vai. Mas você já parou pra analisar que talvez o sucesso do Aoba seja porque vocês dois estão respirando juntos? Isso é muito, a gente... Né? Chega a ser até, você fala assim, cara, a gente só faz Aoba. Só fala de negócios, então faz parte também. Isso, e talvez ela te entenda, você entenda ela, porque vocês estão vendo isso juntos. Talvez se vocês estivessem fazendo coisas diferentes, um não ia entender o mundo do outro. Sim, né? Porque, querendo ou não, quem trabalha com delivery sacrifica noites, finais de semana, né? Momentos com a família. Sim. Eu tenho certeza que você deve ter passado por isso também, às vezes até passa. Né? Sim, hoje a gente tem uma flexibilidade maior, sim, com certeza, né? Isso aí não é inegável. Foi aquilo que eu falei para ela no início. Vai ter uma flexibilidade? Um dia vai ter. Só que no início era isso. Não tinha mais noites, final de semana. É aquela coisa. Eu tenho muitos amigos que moram aqui em São Paulo, que eu sou daqui. Ficava muito tempo sem vê-los. Mas muito, muito, muito mesmo. Às vezes 1 ano e meio. Pô, cara, faz 1 ano que eu não vejo você. Exatamente por causa disso. Porque é sexta, sábado... não tem muito dia. Como era só a gente que fazia as coisas, às vezes era 9 horas da manhã, eu tava lá dentro da loja fazendo molho, fazendo maionese, e às vezes era empanando frango, sabe? Uma infinidade de coisas que ninguém fazia. Era a gente que tinha que fazer, para ter lá, para poder chegar à noite e vender hambúrguer, entendeu? E o Aoba são 2 lojas, Mairink e São Roque. Isso, hoje são 2 lojas, a gente tá agora... Inauguramos, né, a parte da pizzaria com a San Rocco. É isso que eu queria saber. Que vai inaugurar hoje, né? Graças a Deus vai dar certo. A gente fez uma brincadeira lá, deu super certo. E aí hoje a gente inaugura. E a gente tem o Aoba Container, que é um food park que tem lá em São Roque também, com uns lanches diferentes. Bacana. Então, a Aoba Loja São Roque, a Aoba Loja Mairink, a Aoba Container. E fala um pouco da San Rocco. A San Rocco você está inaugurando hoje, é uma pizzaria. Qual que é o foco dela? O que você pretende vender lá? Cara, a San Rocco ela já existe, só que aí ela entrou, a gente tem um container nosso próprio do lado da loja de São Roque, anexo ali. E a gente fazia algumas coisas diferentes lá, lanches diferentes, hambúrguer defumado, um hot dog americano. E aí passou um tempo, a gente resolveu mudar o produto na rotatividade. Vamos fazer uma pizza. Eu sabia que eu não podia fazer uma pizza delivery lá tradicional, a pizza, né, vamos falar, paulista, porque eu acho que a gente já tem um número de concorrentes gigantesco em São Roque, pessoas já 20 anos de mercado lá, não era o meu foco. E a gente começou a fazer uma pizza contemporânea napolitana, que é uma pizza com uma borda mais acentuada, uma fermentação longa, para ter a borda bem, pode ser um pão italiano, e com recheios diferentes. Tentar conectar o produto italiano com o público brasileiro. Aí a gente criou lá, ficamos acho que deu 1 ano, não sei se deu 1 ano, não lembro, acho que foi mais ou menos 1 ano. E aí agora a gente resolveu, o espaço ali, a gente tem algumas mesinhas lá na loja de São Roque, mas o espaço não era para comer esse tipo de pizza. Não era, realmente a gente entendeu que não era. A gente vai deixar o espaço pro lanche, que é uma coisa mais simples de comer, e a pizza a gente falou, não, vamos mudar. Primeiro, ela tem um potencial de crescimento, que já não podia mais crescer dentro de um container. Não tinha mais para onde ir. E a gente falou, vamos alugar um espaço. E aí a gente fez um salão, caber praticamente 40 pessoas ali, tudo diferente. Alguns recheios ficaram, nós acrescentamos outros recheios. Então são mais ou menos de 15 a 16 salgadas e mais 3 doces. Exato, para a gente poder ter essa novidade na região. Agora vamos ver. A gente começa hoje, se Deus quiser vai dar tudo certo
Vamos continuar atendendo delivery. A gente já tem o aplicativo também que já sempre trabalhou com a gente. E o local. Vamos ver como é que vai ser. Ah, com certeza vai ser um sucesso, não Deus tenho quiser. dúvida. Então você também está convidado aí lá um dia. Com certeza. Já fui lá comer hambúrguer em Mairink, adoro. Vou Cara, ter não que é comer porque eu tô aqui. na frente de vocês não, mas sensacional mesmo, de qualidade, gosto bastante. E agora eu vou fazer umas perguntas clichês, mas que é super importante para quem tá nos Bora lá. assistindo e principalmente para quem tá nesse segmento, para quem pretende abrir delivery e sabe que o dia a dia não é fácil, né? Cara, nesse período de empreendedorismo, já pensou em desistir alguma vez ou não? Cara, eu vou falar pra você, já pensei em desistir. Algumas vezes com algumas coisas, mas acho que 90% das vezes não. Não penso. Pra mim, desistir é depois de todas as tentativas possíveis que eu fiz, pra tudo. Aí eu falo, viu? Porque o empreendedorismo, você nunca vai acertar 100%. É o contrário. Você vai acertar 10%, 90% das vezes errar. Não é fácil? Não. Fazendo os processos certos, te aumenta essa margem. Agora, desistir é só quando eu falo, viu, isso aqui já não tá me dando o retorno que eu quero, não só financeiro, mas um retorno geral. Qual que é a satisfação que eu tenho em ter esse negócio? Ah, putz, isso aqui não tá me dando o famoso tesão. Beleza, isso aqui não é pra mim. Eu vou colocar minha energia naquilo que eu vejo que realmente me entrega tudo. Me faz ser empreendedor 100%. Então é assim que a gente trabalha. Bacana. E você que é do segmento de burger, como que você vê o mercado de hamburgueria no futuro? Cara, foi bem maluco, né? Porque deu um boom. Já existiam muitas hamburguerias em São Paulo. A gente lá existia a hamburgueria, a gente criou uma coisa nova e muita coisa cresceu nessa pandemia. Isso é um lado bom e um lado ruim que eu gosto sempre de frisar, que até hoje acontece nessa questão da pandemia com as lojas online, né? Os parceiros online. Hoje tem muita gente fazendo hambúrguer dentro de casa. Eu sou super a favor, porque eu acho que todo mundo tem que empreender, ninguém pode ficar parado. Só que às vezes a pessoa, como você falou, ela precifica errado, ela faz coisas erradas, só que ela não tem um custo, ela está dentro da casa dela, ela não tem uma fiscalização, ela não tem um TFA, que é uma taxa de anúncio, ela não tem N coisas que a gente paga, quem está com a loja física, e ela não paga. Tudo bem, ela paga para o parceiro vender, o parceiro online. Só que ela pode fazer um preço errado e fazer isso. Então, assim, as hamburguerias tem muito vídeo no YouTube, chega assim, ganhe 10 mil reais no mês. Não, você vendeu 10 mil reais no mês. Você não ganhou 10 mil reais. É isso aí. Você vendeu. Agora, o que você vai fazer com, sei lá, hoje a alimentação gira em torno de 15%, estourando 25% de retorno. Quem tem mais que isso é, às vezes, um produto que o cara pode cobrar, mas gira em torno disso. Pelo menos para mim é mais ou menos isso. E a gente tem que ter esse cuidado extremo, porque a margem de lucro é muito pequena. Então, se você não fizer certinho, é roça. Quebra, porque exatamente é pequeno, não dá. O teu concorrente tem um preço baixo e você roda. Então, a gente... É difícil, mas... O mercado, eu acho que ele... Eu não diria nem que ele é cruel, né? Ele é verdadeiro, porque ele separa os profissionais do amador. Não tem como, né? O amador, infelizmente, ele vai ver por um período, mas quem é profissional, monta uma estrutura, né? Igual você sabe, igual você tem na sua empresa, e calcula o preço certo, paga as coisas corretas, vai perpetuar no mercado. E falando sobre isso, sobre perpetuidade, quais são os próximos passos do Aoba? Cara, bom, vamos lá. Eu quero ter mais lojas. Legal. O Aoba, sim, o nosso foco é nisso. A gente vai criar uma loja conceito agora em São Roque. Não vou falar muito lugar aí, alguns sabem, outros não sabem, mas a gente está criando isso para que a gente possa, no meu ponto de vista hoje, franquear o negócio. Eu acho que é isso. Eu não tenho mais, dividindo entre eu e minha esposa, que a gente toma as decisões, a gente não consegue tomar decisões por 5, 6, 10 lojas. A gente vai precisar realmente de ter alguma coisa um pouco mais estruturada nisso. Então a nossa ideia é franquear daqui
uns 2 anos mais ou menos, e aí para a gente poder ter esse crescimento saudável. É isso que a gente pensa pro Aoba. Então a gente vai se dar uma segurada agora, para a gente poder crescer mais para frente de uma forma mais tranquila. E pensando em franquear, a gente sempre tem um número na cabeça, né? Tudo que a gente, quando a gente vai empreender, tudo a gente tem um número. Eu quero ter X clientes, quero ter X lojas. O Edu tem na mente de quantas lojas ele quer chegar em franquias? Cara, eu acho que depende muito do modelo da franquia, Tá. né? Se for uma franquia no qual a gente ainda detém 100% da operação, que a gente vai ter que pensar em tudo, eu não posso ter tantas. Porque aí vai me limitar o meu tempo. O dia tem 24 horas, eu não posso quebrar Sim. essa regra. Então eu preciso conseguir atender o meu franqueado. Que a ideia é essa, não é simplesmente fazer um número. A gente teve um caso aí recente de uma venda excessiva de franquias e que não deu certo. Muitas lojas nem foram abertas, muita gente perdeu dinheiro. Não é essa a minha ideia. Eu quero ser parceiro do meu franqueado. Então eu quero estar lá. De repente um dia, passar um dia com essa pessoa. Não quero simplesmente um telefone, alguma coisa assim. Então essa é a ideia. Óbvio, aí você tem uma empresa por trás que já tem um know-how grande, que vai te oferecer outras coisas. Outro número. Mas Outro tem um número. número na cabeça? Sendo sua ou sendo... Cara, não tenho. Não. Eu não tenho um número. Eu acho que as coisas têm que acontecer naturalmente. Tá. Então, assim, eu vou selecionar o franqueado? Vou. Se eu ver que essa pessoa aí não é o perfil para ser meu franqueado, eu não vou vender uma franquia para ele. Porque, assim, é o meu nome que tá lá. É a minha ideia. É a minha essência. Ah, o cara vai chegar lá por mais que ele não tenha essa opção de colocar outros produtos, ele vai mudar a essência do negócio. Ele vai mudar como é o tratamento das coisas, como lidar com as coisas. E não é isso que a gente quer. Então tem que ser... São pessoas selecionadas que vão levar a obra para frente. Edu, e falando sobre erros, teve algum erro que, durante essa fase de empreendedorismo, que vocês cometeram e que marcou para vocês? E que se vocês pudessem falar para quem está escutando a gente hoje, que está pretendendo empreender ou que ainda não passou, tem alguma dica? Cara, tenho... Assim, o erro é, na verdade, assim, a gente subestimar o potencial nosso. Erros que aconteceram da gente fazer uma promoção e achar que, de repente, a gente atingiu um número e a gente, de repente, do nada, 8h30 da noite, eu tive que parar de vender. Eu já tinha vendido 1000 lanches. Das 6h30 às 8h30 da noite. Tá. Num prazo de 2 horas. E a gente subestimar. Então, isso acontece. A gente vai ter atrasos, vai ter problemas, vai ter uma questão de que como a gente trabalha só com carne fresca, eu não tenho um estoque de carne. O fornecedor me entrega diariamente. Todos Uau. os dias. Isso é qualidade, hein? Exatamente. Todos os dias carne fresca. Então eu não trabalho com carne congelada. Nada contra. É o nosso meio de trabalhar. Então a gente chegou e a gente teve que... É literalmente contar carne. Assim, eu tenho quantos lanches vendidos, quantas carnes eu tenho. Porque, primeiro, a cidade é uma cidade pequena. Já não tem açougues que ficam para noite. Das 6, 7 horas da noite, fechou. Então, assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Meu parceiro, se talvez um dia, se eu precisar, ele vai me atender? Acredito que sim. De alguma forma, ele vai me ajudar. Porque eu compro carne com ele todos os dias. Então, ele vai me ajudar. Mas a gente sempre tenta fazer o número. Mas já aconteceu disso, de frustrar cliente que eu não faria novamente, entendeu? De fazer alguma coisa que eu não estivesse preparado para fazer. Até hoje, às vezes, a gente tem. Tem algumas coisas que a gente fez uma promoção uma semana aí que a gente não achou que ia ter uma aderência tão grande. Bum! Aquela coisa. Aí já no dia seguinte a gente já sabe como fazer. Mas para quem está começando, é terrível. É você frustrar o teu cliente de 8 horas da noite. Pô, mas eu queria comer seu lanche. Você dá um tiro no pé, né? Então é isso que eu falo. Eu acho que não subestimar o teu potencial. Tá certo. Edu, Castanho, porque é Edu, né? Edu, que é até A duplinha. E se você fosse dar uma sugestão falando sobre estratégia e marketing para quem está ouvindo, até porque você é especialista nessa área, qual que você daria para o pessoal de delivery, o que fazer, como fazer, enfim, qual é a sua chamada que você daria para o pessoal agora sobre isso? Wildes, hoje é imprescindível você estar na rede social, né? As pessoas estão o tempo todo aqui no celular.
Não tem como. É óbvio que não existe somente esse tipo de estratégia. A gente tem ainda as mídias offline, tem um monte de coisas que você pode fazer, mas é imprescindível estar nas redes sociais. E eu acredito que o diferencial é você fazer parcerias com pessoas, então, como a gente fez com influenciadores, com o pessoal da região, ou do seu bairro, no caso aqui em São Paulo, que é muito grande, então pegar a sua região ali, fazer parceria com influencers, e fazer um tráfego bem feito, fazer um tráfego pago. Por quê? Porque hoje faz muita diferença no seu negócio você fazer um tráfego de forma assertiva. Você ter ali, saber quem é teu público, sabendo quem é teu público, como que você vai atingir ele, como é que você vai chegar até essas pessoas, segmentar de forma correta. Então, hoje vai fazer muita diferença no seu negócio ter, talvez não uma pessoa que vai cuidar do marketing para você inicialmente, como eles também não tinham, a gente fazia essa parceria, mas ter alguém ali na empresa mesmo responsável por fazer isso. Então, hoje a gente tem um cronograma de postagens, a gente tem as campanhas rodando, seja para um público frio, para um público quente, enfim. Fazer teste AB, faz teste AB. Exatamente, fazer remarketing. Hoje você está 100% do tempo para a Aoba? Sim, hoje, então, agora depois de um tempo, a gente fez 4 anos agora que eu estava trabalhando com a parte de assessoria, né? A Aoba completou 5 anos dia 12 de fevereiro. E a partir de agora, de novembro, né, a gente começou... metade de novembro para frente, né? Novembro para frente a gente começou a fazer um teste. Eu assumi uma das lideranças lá no Aoba. Então Legal, eu parabéns. junto com a Elaine, Eliana, o Edu, a gente agora está reestruturando algumas coisas, analisando, fazendo esse processo de feedback, de atendimento, de crescimento, pensando justamente nesse momento de crescimento da Aoba. Então, Que top. vem crescendo. Cara, e falando até sobre influencers, a maioria dos deliveries, a maioria das empresas não sabem como chegar nos influencers. Como que vocês fazem? Qual é a dica que você dá? Como contratar, como pagar? Como que vocês fazem? Porque tem gente que paga, tem gente que não paga, tem gente que dá o produto em troca. Como que vocês trabalham isso lá hoje na Aoba? Tem muita gente que acaba procurando a gente, né, por conta do produto em si. O produto, quando ele é bom, ele acaba se vendendo. Uhum. E as pessoas acabam procurando a gente falando, pô, eu queria divulgar vocês. Olha, eu tenho uma rede hoje, mas sei lá, tenho 2.000, 3.000 seguidores. no Instagram. Não são pessoas que têm, sei lá, às vezes 100.000, 200.000 seguidores. São pessoas que têm um Instagram pequeno e uma coisa que eu sempre falo também, que quanto menor o público que a pessoa tiver, maior é a entrega na rede social. Maior o percentual de entrega que a pessoa consegue atingir. Por quê? Aquele influencer que tem, sei lá, 2, 3 mil seguidores, a maioria deles é pessoal da família, do trabalho, da faculdade, da igreja. Então, assim, o algoritmo ele entrega muito mais ali para aquelas pessoas que têm um número menor de seguidores do que para quem tem um número maior. Hoje, como que a gente faz? A gente faz parcerias de permuta. Então a pessoa divulga o Aoba na rede social dela em troca de a gente mandar algumas coisas. Porém, alguns influencers maiores, a gente tem principalmente influencer que às vezes trabalha com agência e tal. A gente não chegou a fazer nenhum trabalho com um influencer grande, tipo, sei lá, tem 500 mil, 1 milhão de seguidores, né? Todos os que a gente chegou até agora foram permuta. Até eu mesmo, quando a gente fazia isso, eles mandavam um lanche para mim, eu divulgava no meu Instagram, eu tinha lá, sei lá, 8 mil, 10 mil seguidores, divulgava. Então, hoje, normalmente, a gente faz esse tipo de trabalho de permuta, de entrar em contato. Tem alguns que são pagos, mas não é um valor absurdo que você vai investir. E o retorno é bem bacana, porque assim, é um público segmentado. Óbvio, você tem que ver, primeira coisa, é saber se aquele público daquele influencer se conecta com a tua marca. Não adianta a gente, por exemplo, pegar um público que não tem nada a ver com a gente, que não é segmentado para o nosso negócio, e aí você está dando tiro no escuro, perdendo dinheiro, investindo energia num negócio que realmente não vai dar retorno. Não vai dar retorno, né? Concordo. Edu, estamos caminhando para o final e eu queria falar com você sobre sucesso. Sucesso é muito particular de cada um, né? Às vezes a gente até faz umas analogias que, às vezes, para uma pessoa que está trabalhando, o sucesso para ela é poder terminar a faculdade, comprar seu carro, comprar sua casa, casar.
E para mim vocês são pessoas de sucesso. Só que esses dias eu li uma frase que falava assim: sucesso sem felicidade é fracasso. Né? Porque a gente busca sucesso para ser feliz. Sim. É isso, né? Vocês, pra gente, é sucesso. Obrigado. E vocês consideram que o sucesso tem a ver com a felicidade, junto com a felicidade, e se vocês são felizes? Onde Sim. vocês chegaram? Não, 100%. Eu acho que assim, a gente fala... São duas situações. O que seria sem o AOBA? Uhum. A gente estaria feliz? Sim. Estaria trabalhando, provavelmente. E depois do AOBA? Feliz? Sim. Em todos os momentos, mesmo com ou sem o AOBA, vai ter desentendimentos. Isso sempre vai ter. Mas felicidade, sim, plena. Tem dias que você prefere e fala assim, não, mas era melhor quando eu não tinha toda essa responsabilidade. Mas aí você fala, tá, mas aí, às vezes eu não teria o que eu tenho hoje. O sucesso, enfim, tudo isso aí eu não teria. Então, anda em conjunto. Mas felicidade eu acho que é base, precisa ter em qualquer situação. Então, sim, o sucesso anda de mão dada. Legal. E não é só isso. Quando eu analiso uma empresa, tem muitas coisas envolvidas. Porque não é só o sucesso do Eduardo e da Eliana. Tem o sucesso dos seus funcionários também. Que, querendo ou não, quando você acaba contratando eles para trabalharem junto com vocês, eles estão conquistando, às vezes, a sua casa, o seu carro, está trazendo mais conforto, mais qualidade para sua família. E tem outro lado também, que são os clientes que vocês atendem, né? Porque, querendo ou não, muitas das vezes, quando eles estão pedindo o alimento, é para comemorar alguma coisa. Sim. Então, tem muita coisa envolvida. Sim. Né? Eu acho que esse é um dos pontos que eu sempre analiso. E como uma forma de agradecimento, eu tenho aqui uma lembrancinha para vocês, dois. Obrigado. Queria que vocês abrissem e falassem se gostou ou não. Vamos lá. Eu sei que a GG é pro Edu, da direita. Qual, Edu? Tem a outra, Edu. Pega também, por favor. Vamos ver. Que bacana. Essa é a G. Essa é a G? Pegaram certo, então? Peguei. Ó, Eu vou pôr aqui até para Vou baixo colocar para aqui, facilitar. É uma forma de agradecimento aí pela Todo mundo parceria. vê. Olha que bacana, gente. Bacana. Deus abençoe. Muito bacana. Amém. Livre sucesso. Deus abençoe. Muito Amém. bom, cara. Valeu, obrigado, Wilson. O nosso bate-papo, cara, passa muito rápido. Passa. Eu era no- Dá para falar mais umas 2 horinhas? Nossa, Tranquilo. brincando. Quando eu venho aqui para gravar podcast, às vezes você acha que, pô, 1 hora é muito, não é, cara. Pra mim parece que foi 5 minutos que passou ali, principalmente quando o papo é agradável e quando a gente tá levando conhecimento para quem está nos assistindo, porque esse é o fundamento do nosso podcast. Dar voz aos nossos clientes e ajudar quem tá entrando nesse mercado, quem tá passando por desafios, porque às vezes a pessoa que tá escutando lá, ela tá passando pelo mesmo problema que você tá passando nesse momento, né, explicando pra gente. E ela se identifica e às vezes com um insight ela consegue resolver esse problema. Então esse é o ponto principal. Quero agradecer imensamente ao tempo de vocês. Acordarem cedo, sair lá de Mairink para vir para cá, Tranquilo. né, na Barra Funda, São Paulo. Ainda mais abrindo mais uma loja, fazendo mais um lançamento. E o que eu posso dizer para vocês é que vocês tenham cada vez mais sucesso, Obrigado. Obrigado. que sejam cada vez mais impactados e que Deus possa abençoar o caminho de vocês. Amém. Beleza? Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso 4º episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado, né? Comenta, curta e compartilhe, por gentileza, porque o intuito do nosso podcast é ajudar cada vez mais donos de delivery a crescerem, a prosperarem, tá? Agradeço aí pelo seu tempo e até o próximo episódio. Valeu!